Você sabe como nasceu o terreno que hoje é o centro da cidade de Tianguá? A história é super interessante e começa lá em 1854. Tudo começou com a primeira lei de terras do Brasil. Basicamente foi uma lei para organizar e oficializar quem era dono de qual pedaço de terra. Naquela época, o capitão português João Batista Leal era o fiscal das terras devolutas, que eram as terras públicas que ainda não tinham um dono. Aproveitando a oportunidade, ele registrou em seu próprio nome um terreno chamado Sítio Chapadinha. Foi nesse lugar que a cidade de Tianguá começou a nascer. Um ano depois, em 1855, a esposa dele faleceu e o sítio foi dividido entre os filhos herdeiros. Dois deles venderam suas partes para os senhores Manuel Nogueira da Costa e Francisco Ferreira Lima. E foi aí que o povoamento do local começou para valer. Esses homens, junto com os outros herdeiros, foram os primeiros moradores do que na época era o povoado de Barrocão. Outro morador muito importante, o coronel Manuel Francisco de Aguiar, chegou um pouco depois, em 1878. Ele estava fugindo da terrível seca de 1877 a 1888-1879, que castigou o Ceará, mostrando que Tianguá já era um lugar de refúgio e esperança. O historiador Antônio Bezerra, lá por 1889, escreveu sobre um povoado chamado Barracão, que hoje a gente conhece como a cidade de Tianguá. Ele disse que o lugar era bem pequeno, só umas poucas casas organizadas em um quadrado e uma capela que ainda nem estava pronta. Mesmo ainda sendo um lugar tão pequeno e afastado, Barracão já era um lugar bem movimentado e importante na indústria do gado. O povoado ficava no meio de vários brejos, que são áreas úmidas na serra com terra boa, perfeitas para plantar cereais e cana-de-açúcar. A cidade era tão autossuficiente que durante a seca de 1877, que arrasou toda a província do Ceará, Barracão conseguiu acolher e sustentar uma quantidade enorme de pessoas que vinham do sertão em busca de abrigo e comida. Mas olha só que interessante. O progresso poderia ter sido ainda maior. O que impedia um crescimento ainda mais rápido era a falta de melhores meios de comunicação, como estradas, por exemplo. Imagina o quanto mais esse lugar teria se desenvolvido se fosse mais fácil chegar e sair de lá. O distrito de Barracão foi criado oficialmente em 1869. Apenas 2 anos depois, em 1871, uma nova lei simplesmente acabou com o distrito. Passaram mais 2 anos e, em 1873, uma outra resolução trouxe o distrito de volta. Em 1886 foi criado o Curato de Santana da Ibiapaba. Um curato é como uma capela ou uma pequena paróquia com um padre responsável. Em 1890, o povoado de Barracão foi elevado à categoria de vila. Naquela época, virar vila era o passo oficial para se tornar a sede de um novo município. Para criar esse novo município, foi necessário pegar uma parte do território que antes pertencia a Viçosa, que hoje conhecemos como Viçosa do Ceará. O município foi criado com o nome de Barracão. O nome que a gente ama, Tianguá, só veio um pouquinho depois, por meio de outro decreto. A primeira escola da cidade foi criada em 23 de agosto de 1899 e só aceitava meninos. Mas o detalhe mais interessante dessa história é quem foi a primeira pessoa a dar aula para os rapazes. Foi uma mulher. O nome dela era Maria de Carvalho. De acordo com a Divisão Administrativa do Brasil, no ano de 1911, o município de Tianguá era bem simples. Ele era formado por um distrito só. Em 1920, segundo o censo daquele ano, o município de Tianguá era formado por 3 distritos: a cidade de Tianguá, Olinda e Ipu.